Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Recentemente terminou o Aberto da Austrália, campeonato do Grand Slam de tênis, e ganhou, Djokovic. E um comentário que se fazia é que ele estava batendo o recorde de número de semanas no topo do ranking da ATP, na classificação dos tenistas mundiais, na classificação mundial dos tenistas. Então, o maior número de semanas que a pessoa ficou já. Faz pensar como é uma coisa muito da nossa natureza classificar as coisas por tabelas de rankings, de o que é melhor, o que é pior, e entre nós também, em comparações, né? Já entre os apóstolos, tem aquele momento em que Tiago e João se aproximam através da sua mãe de Nossa Senhora, pedindo que um se sente à direita e outro à esquerda no reino, né? Pedindo ali um lugar, ali um ministério, né? Uma coisa assim um pouco especial para estar, né, por cima dos outros. E Jesus fala, olha, não me é dado, ele diz que não existe esse direito à esquerda, não existe que estão mais para cima, mais para baixo. Ele diz que não cabe a ele definir aquilo. Mas a gente acaba caindo nessa tentação, ou não sei, nesse desejo de pensar bem, quem que é maior entre os santos no reino dos céus? Quem que está à direita, quem que está à esquerda? Uma maneira muito concreta em que se vê isso na arquitetura sacra bizantina, tem a iconastasis, que é uma parede de ícones que separa o presbitério da nave, e tem várias linhas de imagens, né, e uma delas chama-se adesis, que significa intercessão. No centro, por cima das portas, então uma linha contínua, no centro tem uma imagem de Nosso Senhor, típico Pantocrator, Jesus, né, da cintura para cima, tipicamente com um livro na mão, né, todo-poderoso Pantocrator. E à direita e à esquerda uma fileira de santos de cada lado, que estão, tese significa isso, intercedendo, né, pedindo pelas pessoas a Nosso Senhor. E dois santos chicos que estão à direita e à esquerda são São Miguel e São Gabriel. Tem a imagem do Senhor, tipicamente à direita vai estar São Miguel e à esquerda São Gabriel. Mas ainda entre esses dois arcanjos mais importantes e Nosso Senhor, se coloca Nossa Senhora, porque ensina, né, a teologia que Nossa Senhora é a imperatriz de todo o universo, que está por cima, inclusive dos anjos. Os anjos estão por cima dos homens. São Miguel está mais perto de Deus do que nós estaremos algum dia, né? Mesmo que sejamos muito santos. Mas mesmo por cima de São Miguel está Nossa Senhora, num lugar privilegiado, porque é a mãe de Deus. Agora, por uma questão assim de simetria, então, para Gabriel bater com Miguel, né? Então se põe Nossa Senhora e aqui se coloca um outro santo também, ao lado justo da cruz, que é São João, da cruz não, né? Na imagem de Nosso Senhor Pantocrator. Poderia ser São João Evangelista? Poderia, porque, bem, justo na cruz estava Maria e João Evangelista, os dois junto da cruz. É costume representar a cruz, um crucifixo, e Maria e o apóstolo João. Mas, na verdade, quem se representa ali é João Batista, São João Batista, como primeiro dos santos. Na hora de escolher quem que vai ficar aqui desse lado, já está Maria aqui na direita, bem, tem que pôr algum santo ser humano aqui, né? Não dá para os anjos ficar simétrico. Então colocaram São João Batista. Por quê? Por considerá-lo, sim, o maior santo depois de Nossa Senhora. Sobretudo por aquelas palavras de Jesus no Evangelho, que diz, tanto no Evangelho de São Lucas como de São Mateus, vos digo que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João, quando está falando de João Batista. Né? Então está dizendo, olha, ele é maior do que todos. Né? E assim, né, a devoção a São João Batista é muito grande, é um santo impressionante. Toda o papel, a maneira como ele sai de cena é incrível, assim, né? Como
a retidão de intenção de João Batista. É um santo impressionante, tem a moral, não por fazer milagres, que não há relatos que os fizesse, mas pela sua vida mortificada. E então é um grande santo. Só que, se Jesus disse que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João, na mesma frase ele vai dizer, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, se pode interpretar assim, bem, do Antigo Testamento, São João Batista é um pouco uma figura que conecta, né, os profetas do Antigo Testamento com agora os santos do Novo Testamento. No reino dos céus agora é o Novo Testamento. Esses são maiores do que os do Antigo, né? E por isso a opinião mais corrente hoje não é que seja o maior santo depois de Nossa Senhora. Quem que se tem, claro, não é uma coisa assim dogmática, mas quem se tem por maior santo depois de Santíssima Virgem? O seu esposo São José, cuja festa a gente se prepara para celebrar agora nesse mês de março, dia 19 de março, é a festa de São José, que é o santo, a gente poderia dizer, até mais discreto do que João Batista. João Batista é muito humilde, muito reto. São José, até nesse sentido, claramente é mais discreto do que São João Batista. E, no entanto, é um santo cuja devoção cresceu muito nos últimos séculos, nas últimas décadas, e vem crescendo cada vez mais na Igreja. Se a gente pega os últimos papas, Bento XVI se chamava Joseph Ratzinger, né? O nome dele era José, e ele tinha devoção por causa disso. O Papa Francisco, no seu brasão, tem uma referência a Jesus, o ideograma de Cristo, as letras, né, IHS, tem uma referência a Nossa Senhora, que é a estrela, e tem o lírio de São José. Então, os três, Maria, Jesus e José. E o Papa João Paulo II também escreveu até uma exortação apostólica falando sobre São José. E a gente está vivendo, decretado pelo Papa Francisco, o ano de São José. Esse ano que a gente está vendo é um ano especialmente dedicado ao Santo Patriarca, comemorando, por sua vez, 150 anos da sua nomeação como padroeiro universal da Igreja. 150 anos atrás foi nomeado, ao lado de Nossa Senhora, padroeiro universal da Igreja. E o Papa Francisco, que tem muita devoção a São José, primeiro o colocou nas orações eucarísticas. Antes ele aparecia só citado explicitamente na oração número 1, e o Papa agora permitiu que fosse citado também nas outras orações eucarísticas, e decretou esse ano, que a gente está vendo com muita alegria, que a gente está olhando muito para a figura de São José. E isso é interessante observar como, bem, os papas promovendo e o povo cristão, dizem que eu vi uma vez que os nomes mais comuns no Brasil de mulher é Maria e de homem é José. São os nomes mais, é um país católico, na verdade. O nome mais comum de homem no Brasil é José. Todo mundo conhece, né? José, né? O José é isso, José é aquilo, compõe com outros nomes também. Mas no princípio da igreja não era assim. Não era assim. São José não era muito badalado, digamos assim, nos começos da igreja. A gente não encontra entre os padres da igreja promovendo a devoção a São José, citando exemplos da vida de São José. Nem entre os nomes, né? Não tem muitos Josés, assim, dos primeiros santos, né? Dos primeiros séculos de santos. Tem, sei lá, os santos ali era Gregório, Basílio e outros santos assim, né? Mas demorou até vingar essa devoção entre os cristãos. Vão promovê-la já Santo Agostinho, é verdade que já vai falar bastante de São José, depois já, séculos depois, São Bernardino de Sena vai falar bastante sobre São José, mas sobretudo vai ter uma santa que é quem vai mais promover no Ocidente a devoção a São José, que é Santa Teresa d'Ávila. Uma vez eu vi a explicação disso através de uma lenda do Antigo Testamento, do rei Salomão, que ele teria, tinha lá uma espécie de escultor que fazia coisas de cera muito bem feitas, estátuas e imagens. Hoje em dia tem um museu de cera, né, que são especialmente realista. E aquele escultor, aquele artista, fez uma rosa de cera muito perfeita. E ele então apresentou para o rei Salomão, com uma caixa, num mostrador, várias rosas, e no meio a rosa de cera. Tinha várias rosas reais, e no meio estava a falsa, digamos assim, né? Aquela feita de cera. E ele desafiou o rei Salomão: rei, olha, a minha rosa é tão perfeita que eu duvido o senhor, sem tocar, não vale tocar, né? Mas só olhando
sem tocar elas, achar qual que é a falsa, qual que é a de cera. Na verdade, era o contrário. Ele tinha várias de cera e uma de verdade. Então, todas eram de cera, mas tinha uma que era verdadeira. Ele tinha que encontrar qual que era a rosa verdadeira. E o rei Salomão é o protótipo do sábio, né? Então, ele falou com um ajudante seu que trouxe para ele lá uma abelha, um vidrinho. Ele abriu aquele vidrinho, a abelha saiu e foi pousar justo na rosa verdadeira. E ele falou, olha, aquela ali é verdadeira, né? Foi o truque, a malandragem, né, do rei Salomão. E essa imagem eu escutei aplicada justamente a isso, né? A abelha foi Santa Teresa d'Ávila, que no meio daquele panorama, aquele mar de santos, que tem esses 2000 anos de história da igreja, e santos incríveis, né? Cada um melhor que o outro, é impressionante, né? Estou acabando agora a biografia do Padre Pio, há pouco também escutei, li a biografia de Dom Bosco, São Bernardo. Cada santo que a gente não para de ler biografia de santos, e são Santa Rosa de Lima, aqui da América Latina, uma guriazinha impressionante. É incrível, assim, e muito diferentes uns dos outros, né? São José Maria, que meu pai espiritual, estou sempre citando. Dentre essa variedade incrível de santos, Santa Teresa d'Ávila viu ali, bem, esse aqui, a abelha lá que olhou, essa é a rosa, né? Esse é o cara, né? Como te diria, né? São José. E ela promoveu durante a sua vida a devoção a São José como uma força e animando, que tem a devoção a São José, o primeiro mosteiro, convento que ela fez da Ordem da Reforma, era dedicado a São José. Tudo ela pedia para São José e animava as pessoas a terem muita devoção a ele. Então, é um pouco essa história da própria devoção a São José já é uma lição que ele nos dá com a sua vida. Deus quis que o maior santo, depois de Nossa Senhora, passasse séculos, entre aspas, oculto. E no princípio se entende até que para sublinhar mais claramente que Jesus não tinha um pai biológico, era só filho de Deus e de Maria, mas São José não era o pai biológico de Jesus, para sublinhar a sua divindade, que era um campo de batalha ali, né? As duas naturezas de Cristo. Então, talvez por isso se deixava um pouco de lado São José, não fala muito porque, é o pai de Jesus, não, peraí, mas Jesus não é filho de Deus. Então, para não gerar muita confusão, então não se falava muito dele, quem sabe por isso, né? Mas Deus permitiu e depois isso resolveu e agora, né, viu à tona, não, ele é o maior santo depois de Nossa Senhora. E é toda uma lição para nós, o valor de passar oculto, de saber ocultar-se, de não querer chamar a atenção. Nós vamos sim agora olhar para São José, como o Papa nos convidou nesse ano tão interessante que ele proclamou, e justamente prepara com uma série de 3 meditações nesse mês de março, preparando a sua festa do 19 de março. Lições da vida de São, que a gente pode tirar da vida da figura de São José. E a primeira lição é justamente essa: saber passar oculto. São José é um dos santos mais discretos que há, dos personagens do Evangelho mais discretos. Não temos nenhuma fala sua, por exemplo. De São João Batista temos umas quantas falas, né, e muito boas, mas de São José, não, os evangelistas não registraram nenhuma frase, nenhuma palavra que ele disse. E isso é interessante, né? E ele faz o que tem que fazer e sai de cena até sem chamar atenção. Nem registraram a morte, nem se deram ao trabalho de dizer, então, José morreu quando Jesus tinha tantos anos. Nem fala. Ele está lá na infância, presente, fazendo o que tem que fazer, e depois chega na vida adulta de Jesus, cadê São José? Bem, não está, já não está mais. Saiu um pouco à francesa, né? Sem chamar muita atenção. Um santo muito discreto. É um livro que eu gosto, chama-se assim, José o Silencioso. É o título, né? Justamente ressaltando o silêncio de São José, como ele não chama atenção, como ele é discreto. E isso é algo muito importante, me parece, é uma riqueza. O Papa, ao proclamar esse ano de São José, escreveu essa carta apostólica chamada Patris Corde, que significa isso, com o coração de pai. E é muito bonito isso, a proposta do Papa, que eu procure ter um coração mais de pai, mais paternal. Olhar para São José com esse desejo. São José é a grande figura paternal da igreja, é São José, né, o patriarca. E esse é um elemento muito importante para ser pai e mãe também, não é verdade? Esse saber passar oculto.
Não querer chamar atenção para si, né? Uma guria de 15 anos, na festa dela, ela tem que brilhar, ela tem que ser a mais bonita, e o vestido, e sei lá, né? E o cabelo, e joias, e tem que ser um negócio brilhante. Agora, quando é a filha dela que está fazendo 15 anos, ela é a mãe, então ela quer que a filha brilhe. Tudo bem, vai se arrumar, pode ser para a festa, ótimo, né? Mas a preocupação dela é que a minha filha brilhe. Não que eu brilhe, bem, já tive meu momento de brilhar. Agora, a mãe está preocupada com... Ela não tem nenhum problema de passar oculta. E assim um bom pai também. Um bonito conselho do Papa para os casais é resolver os problemas pela humildade. Sempre procurar resolver os problemas pela humildade. Nas crises, nos problemas. Como é importante a humildade nas famílias. Como é importante a humildade para exercermos a nossa função paternal, maternal. E a gente vê em São José, de maneira muito concreta, essa humildade no saber passar oculto. Não querer chamar atenção para si, não querer o holofote. São José Maria escreve sobre isso dizendo: ocultar-se e desaparecer. Ciência que o mundo não entende. Sabedoria celestial que é caminho de felicidade na terra. Um desses pontos de meditação de São José Maria, né? Uma verdade enunciada com poucas palavras, mas com muita força e com uma densidade. Ocultar-se e desaparecer, que é o que faz São José. Ciência que o mundo não entende. O mundo não entende esse negócio, né? Mas como assim? Ninguém vai ver? Por que eu vou fazer esse negócio aqui bem feito se ninguém me elogia mesmo? Se ninguém se dá conta do trabalho que eu botei para fazer esse relatório, para consertar? Ninguém falou nada? Quer saber? Então, para quê? Ou seja, se não é para receber aplausos, se não é para receber uma medalha, então não vale a pena fazer as coisas. No fundo, essa é a lógica que está aí de trás. E algo que está muito na nossa psicologia. Essa coisa de comparar-nos, que o outro está por cima, então quanto que ele ganha, eu ganho menos, pronto, eu já fico, ainda que eu ganhe muito, mas eu já fico desanimado porque eu estou me comparando às invejas. E que leva, de fato, a muitos sofrimentos, tantas vezes inúteis, né? Tantos dramas. Nos leva a preocupar-nos muito mais com as aparências do que com a realidade. Aquilo que os outros pensam de mim, ao invés de preocupar-me com o que de fato eu sou. E ao contrário, né, diz aqui São José Maria, a ciência que o mundo não entende, sabedoria celestial que é caminho de felicidade na terra. É uma ciência celestial, é uma sabedoria maravilhosa, que dá uma leveza para a vida, que é uma grande fonte de alegria e de paz. Quando a gente aprende essa lição de São José, de ocultar-se, desaparecer, não querer brilhar, não preciso de brilhar, para quê? Não é isso que eu quero, no fundo, eu quero amar, e o amor sabe passar oculto, e o amor sabe fazer com que esqueça de si mesmo e pensar nos outros. Uma vez falando com um primo meu, que é um bom pai de família, né? E ainda jovem, se casou, teve várias filhinhas, e ele dizia de um problema que houve na família, ele dizia, olha, sabe um problema que há? É que hoje parece que as pessoas têm que brilhar, tem que ser o cara, ele já começa na empresa, tem que ser a grande promessa, e se a pessoa não tem isso, ela fica frustrada, porque se perder um pouco aquela coisa do pai de família, que cumpre o seu dever, que traz ali o pão cada dia ali para as crianças, e beleza, tá? Mas não precisa brilhar, não precisa ser, né, a pessoa que vai ganhar o prêmio Nobel, que vai ganhar $1 milhão, não sei o quê. Para quê? Não, faz o teu dever e a pessoa está feliz. Esse projeto de vida, de felicidade, do pai de família que provê o que é preciso prover, que cumpre isso, que está ali, que faz o seu papel. Mas não está atrás dos aplausos, do brilho do holofote, e não precisa disso para ser feliz, né? Essa é a imagem de São José, essa é a lição, essa é essa sabedoria celestial, que, por outro lado, transborda de várias páginas do Evangelho, não é verdade? Jesus, quando ele fala da parábola dos banquetes, dos convidados do banquete, fala, escolhe o último lugar, não fica disputando o primeiro lugar, vai lá para o último, seja discreto, na hora de convidar, convida quem não vai te retribuir, tu não vai ganhar nada com aquilo, mas teu pai que te dará a recompensa. A viúva no gasofilácio que dá ali aquelas 2 moedinhas que ninguém vê, mas Deus está vendo, e Jesus elogia aquela mulher pelo bem que ela faz, pela sua generosidade, né? E critica os fariseus hipócritas que faziam as coisas para serem vistos pelos homens, já receberam sua recompensa. Esses não vão ter o que ganhar depois de Deus, porque não estão fazendo a coisa por Deus, por amor pelos outros, estão fazendo para ser vistos, por um motivo vazio, para vã
glória. E é interessante, Deus tem uma recompensa para nós. Jesus ele fala isso, né? Quando jejuares, não faças como os hipócritas. Teu Pai que vê te dará recompensa. Quando orares, teu Pai que vê te dará recompensa. Quando deres esmola, né? Os 3 meios típicos da quaresma. E até uma recompensa. E inclusive já nessa vida, não só depois, quando a gente morrer, Jesus fala para os apóstolos, né? E nós que deixamos tudo e seguimos, o que será de nós? E ele lhes diz, recebereis o 100 por 1 já nessa vida, com perseguições e depois a vida eterna. Já nessa vida nos vem, não necessariamente, sei lá, o brilho e a glória que um dia a gente está chamado a ter nos céus, mas pelo menos para já a alegria e a paz essa tranquilidade interior de estar com a consciência tranquila, de estar fazendo o que Deus espera de nós, estar cumprindo o nosso dever. Isso que a gente deveria almejar, ser aquela pessoa que cumpre o seu dever, que faz o que tem que fazer. Se São José Maria gostava muito da figura de São José, seu padroeiro, né, do seu nome, José Maria, também gostava muito da figura do burrinho e associava até as duas. Muitas vezes nas imagens de São José, aqui nesse sacrário, por exemplo, não dá para ver, mas está lá, sobretudo na fuga para o Egito, na ida para Belém, o burrinho carregando Maria e Jesus e José, em geral a pé, do lado do burrinho, né? O burrinho e São José caminhando, para que Maria e Jesus estejam ali, que não precisem caminhar, né? E muitas vezes o marrom do manto de São José se confunde com o couro da pele do burrinho, porque ele é um papel muito semelhante assim, né? Está ali, cumprir o seu dever, prover o que é preciso prover, não se preocupar com aparentar, que é algo que está, infelizmente, né, fruto do pecado original, está na nossa psicologia, e é preciso combater isso daí, né? Combater, deixar nas mãos de Deus, futuro nas mãos de Deus. Recompensa, se eu vou ter, não vou ter, bem, Deus está vendo, né? Teu Pai te dará recompensa, mas não preciso agora ficar atrás. Escreveu o Papa no Evangelii Gaudium, sabe-se, a pessoa sabe que na sua vida dará frutos, mas sem pretender saber como, nem onde, nem quando. Tem a segurança de que não se perde nenhum dos seus trabalhos realizados com amor, não se perde nenhuma das suas preocupações sinceras pelos demais, não se perde nenhum ato de amor a Deus, não se perde nenhum cansaço generoso, não se perde nenhuma dolorosa paciência, nada se perde. Teu Pai te vê o que passa em segredo, Ele te dará recompensa. Mas se tu queres viver uma vida feliz e tranquila, abra mão das recompensas das pessoas, dos aplausos, dos holofotes, dos palcos. E assim terás paz interior, e assim poderás viver com essa tranquilidade que Deus quer para nós. Ocultar-se e desaparecer, ciência que o mundo não entende, sabedoria celestial que é caminho de felicidade na terra. Essa é a lição que nos dá São José. E para terminar, nos faz pensar isso, que não só assim, isso traz uma paz interior por não preocupar-se com coisas que não estão no nosso alcance, a opinião dos outros, por exemplo, né? Mas também porque esse despreocupar-se é o que vai me permitir viver plenamente a minha vida. A vaidade não é apenas uma certa falta de educação, mas é uma autossabotagem. Acho interessante esse livro, O Erro de Lavelle, O Erro de Narciso, escrito por Louis Lavelle, esse francês, em que ele parte do mito de Narciso, que é aquele personagem muito belo, que ao se autocontemplar no espelho de um pequeno lago, quando vai beber água, se enamora da própria imagem e fica ali, não consegue sair dali, apaixonado pela própria imagem. E gera daí o narciso, que é uma planta, né, que está ali no beira do rio, com a flor que olha para baixo, que olha para a água, né? Narciso. E o livro explora esse mito para explicar isso como a vaidade nos paralisa. A vaidade é um tipo de morte. Me impede de viver. Como foi a morte, Narciso tinha uma vida, fez isso, fez aquilo, até que chegou ali, pum, e aí parou ali, acaba a história dele ali. Porque ele se travou nessa autocontemplação. Deixou de viver. Diz o autor, Narciso é punido por sua injustiça, pois deseja contemplar seu ser antes de tê-lo produzido. Quer encontrar a si para possuí-la uma existência que não é, senão pura potência enquanto não se exerceu. Ele quer agarrar a imagem que nós fomos feitos para a glória, para ser seres muito gloriosos, mas ainda não somos. E não devemos buscar ficar desfrutando e me olhando no espelho, porque como eu sou bom, como eu sou bonito,
Não, aí que tu vai ser feio, porque tu ainda tem um caminho para percorrer, para chegar lá na glória que Deus tem pensado para ti. Ainda isso é uma potência que é dentro de mim, que está chamada a se realizar, se tornar ato, mas ainda não é. Narciso se contenta com essa possibilidade. Ele a converte numa imagem enganadora. É nela que faz agora a sua morada e não no seu próprio ser. Eu saio aqui de mim mesmo para ficar fora e me autocontemplar e ver como eu sou bom. Agora, quando eu faço isso, eu deixo de estar em mim, na minha vida presente, atento, né? É interessante como a resposta que dá João Batista sobre si mesmo: eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz. Essa era a missão dele, a vocação dele, proclamar, ser o precursor. Ele se identifica com a sua missão. Eu sou isso daqui. Se eu não fizesse isso daqui, eu não seria nada. E eu sou enquanto eu faço, enquanto eu realizo a minha missão na Terra. De maneira. O que é uma pessoa? A história de alguém? Bem, a biografia que está escrita foi o que ele fez, de alguma maneira, foi o que ele viveu e configurou no final, bem, é o que ele é. A gente se torna, né? Mas ainda não somos. E comenta Santo Agostinho sobre São João Batista, ele era a voz que comunica o verbo, Cristo é o verbo. A voz, uma vez que comunica o verbo, o som morre, porque já comunicou a palavra, já fez a sua função. Por isso, quando Jesus começa a ficar mais badalado e João Batista menos, os seus discípulos se incomodam com aquilo, vêm reclamar com ele, e João Batista diz, não tem nenhum problema, convém que ele cresça e eu diminua. Isso é para acontecer mesmo, né? Com toda a naturalidade com que ele abraçou a sua missão e deu bronca em todo mundo, e ele também saiu de cena e falou, bem, agora é minha hora de eu diminuir, porque eu já fiz o meu papel. Já. Bonito, né? Como te falo, até um santo muito grande, João Batista, de querer fazer o que Deus pedia para ele, mas não querer depois ficar muito, né, atento a si mesmo e pensando como é que está aqui meu número de seguidores no Facebook e como é que está, né, no ranking, subir, descer. Não vale a pena isso, me atrapalha. Achei interessante um livro sobre, já começamos falando sobre tênis, um livro que me caiu nas mãos e o autor falava, né, como essa coisa quando os grandes atletas eles jogam meio sem pensar, assim, né, eles jogam então ele entra ali num estado mental que a coisa simplesmente acontece, né, ele põe a bola e a coisa funciona. E ele dizia, por isso se tu está jogando com alguém que está numa sequência de pontos maravilhosos, uma maneira de sabotar esse teu adversário é uma malandragem um pouco assim, né? Não sei se é muito nobre, né? Mas é perguntar para o teu adversário, o que você está fazendo diferente para que teu forehand esteja tão bom hoje? A tua direita, né? Só fazer essa pergunta, e diz o autor do livro, porque fala, bem, já vai tirar o cara do estado do flow, assim, né? Que a coisa flui, que ele faz, e ele vai começar a reparar em si mesmo, estou fazendo uma coisa diferente? E pronto, ele já vai jogar pior, né? Porque ele vai começar a ter essa autoconsciência que tem a ver com a vaidade, que é essa bota, né? Que é um processo, é um ruído perturbador numa coisa que está funcionando. Eu começo a pensar em mim mesmo, as coisas não começam, né? Eu fico muito nervoso, pendente das minhas atitudes, o que está aparecendo para os outros, eu já perco a minha naturalidade, já deixo de viver simplesmente, né? Olhando, captando, atento, e entro enfim, entra no processo da vaidade, que é um processo, em certo sentido, de morte, né? Que me impede de viver. Vale a pena, né, se esquecer de nós mesmos, para simplesmente viver, estar atento aos demais, estar atento a Deus, para fazer a vontade de Deus, viver a nossa vocação, a nossa missão. É interessante, né, nesses dias está muito na minha cabeça o começo do capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, que diz assim, né, portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. E o termo grego é algo assim que me circunda e me impede de evoluir, e o peso, né? Joga fora esse peso e te livra desses lastros, né? Eu penso assim, a pessoa num pântano que vai grudando na perna ali, aquelas ervas, aquelas plantas. Desfaz disso e corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Deixa para trás, olha para frente, vê o que tu tem que ver, olha para onde tu tem que olhar, para viver o que tu tem que viver. Com os olhos fixos em Jesus, olhando, o que queres de mim, Senhor? E te lança nisso, São Paulo, Filipenses, né? Atira-me, não me fico preocupado com o que ficou para trás, atira-me em direção à meta, que Deus me chame em Cristo Jesus.
com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Não se importou com a infâmia da cruz, todos os seus sofrimentos, os desprezos que recebeu, e agora, então, goza da glória à direita de Deus Pai no céu. Porque não se importou, se libertou, né? A gente tem que fazer esse processo, libertar-se do peso do pecado que me envolve, que me atrapalha, travanca, né? E para viver minha vida, esquecer que estão pensando se estou parecendo isso, estou parecendo aquilo. Viver o que eu tenho que viver, fazer o que eu tenho que fazer, como São José, como Nossa Senhora. Quer expexit humilitatem antine sue, fecit mi manha. Diz ela na sua oração, no seu hino. Ele olhou, o Todo-Poderoso olhou para a humildade da sua serva e fez em mim coisas grandes. Humildade, tapeinosis, em grego, que pode ser traduzido como humildade ou como vazio. Tapeinos é isso, é algo que não tem valor, é algo muito pequeno, é algo... Tapeinosis é isso, olhou para esse vazio, que a humildade de alguma maneira gera um bom vazio, e ele preencheu aquele vazio com a sua graça, com a sua luz, com a sua força. É o que acontece, né? Quando a pessoa esquece de si mesma, como que Deus se lembra dela, né? E ela não confia em si, mas em Deus, e Deus lhe dá o suporte. E grandes coisas acontecem. Fecit mi manha, fez em mim coisas grandes. Fez na vida de Maria, fez na vida de São José. Então, terminemos olhando e pedindo para os dois que nos ajudem a aprender essa lição tão importante. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.